sobre essa profissão, até para vocês de casa entenderem aí também. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais para falar de uma profissão que está em alta, que todo mundo está falando. Queria que você falasse o que faz então uma design de interiores aí. Claro. Boa tarde, gente. Então, o designer de interiores, ele é responsável por estudar a parte interna da casa, tanto a parte da casa quanto a parte de comércio. Então, ali, deixar um ambiente confortável, deixar atender a necessidade do comércio para o usuário que vai estar usando esse espaço, a questão praticidade térmica, também, praticidade totalmente, essa questão de circulação e que os ambientes também tenham essa conexão, sem falar da fluidez, né? Que uma casa ela precisa ter fluidez, não adianta eu ter um imóvel no meio da casa bloqueando o espaço. Então a gente estuda toda essa parte. Porque quando fala design de interiores, as pessoas imaginam que é só para casa, não para o ambiente de trabalho também, para escritório, né? Isso faz toda a Uma diferença. loja, para você ser o espaço, você tem que conversar com o design de interiores para ver qual que é a loja, o que você vai precisar, os espaços, então tudo isso conta. Isso. Mas até a Jéssica vai explicar para a gente agora um pouquinho a diferença, então, do arquiteto, o decorador e o design de interiores. Porque às vezes as pessoas acham, ele vai fazer tudo. Não, Isso. cada um tem a sua função para ter aquela harmonização toda, né? Exatamente. Até eu acho engraçado, muita gente me chama de arquiteta. Eu falo, já corrijo. Não, gente, eu sou só designer de interiores. Tenho sim o conhecimento da parte de arquitetura, mas a minha atuação é somente com interiores e também a formação. O arquiteto, ele é uma pessoa responsável pela parte externa da casa, estética e conforto. Então, trazendo os estudos que sejam práticos para a viabilidade da construção, o tipo de espaço, como que você vai ser feito, o estilo da casa. E também, em conjunto com isso, o designer ele trabalha junto. Tanto é que hoje a gente vê muitos profissionais arquitetos que trabalham com a parte de interiores, tem essa pós-graduação. E o decorador é aquela pessoa que traz vida ao espaço. Todos nós, designers, arquitetos, a gente tem um pouco desse olhar. Então, de trazer itens que vão fazer a diferença para o teu espaço. É como as imagens que nós estamos vendo ali também, né? Tipo assim, uma sala, ali tem a mão dos três. O arquiteto para o desenho, design de interiores, como colocar, e o decorador, os últimos detalhes. O decorador entra nos finalmentes ali também, né? Que a gente vê que são aqueles outros detalhes, que é um arranjo, é um lustre, de repente, que vai no bancada ali também. Sim. Então tem tudo isso daí, né? Isso, são três profissionais que andam juntos. E o design de interiores, então, qual a área que ele pode atuar ali, nessas fotos ali? A gente vai comentando essas fotos. Onde que o designer entrou ali? O designer, ele entrou tanto na parte de estudo do cliente, qual que é a rotina do cliente, como que o cliente vai, se ele recebe muitas pessoas em casa, então ele vai organizar a casa específica para o usuário. Tanto a parte da residência quanto o comércio. Ele vai organizar a casa e o espaço para aquelas coisas que são importantes para o cliente, que é essencial ter, para as coisas que são importantes para o espaço, porque não adianta só eu olhar para o meu cliente, eu também tenho que olhar para o que o meu ambiente necessita. Então, eu vou saber eleger as prioridades e as etapas de uma obra ou reforma aí dentro desse espaço. E também a importância, né, que tem o design de interiores também para um projeto residencial, para um comercial também, né? Não, ele é totalmente, porque como a gente sempre trabalha com essa base de estudos, eu não posso, né, se a gente se coloca para um espaço comercial, eu não posso fazer um espaço com o meu cliente não se sinta confortável lá. Que o meu cliente passe e olhe assim, por mais que a minha loja tenha um poder aquisitivo, que o meu cliente se sinta constrangido em estar lá dentro. Então, a gente estuda o usuário, o cliente fixo. É aquele cliente, é aquela classe que eu quero atingir. Então, a gente vai propor um espaço que vai atingir e chamar a atenção dessa classe. Isso é muito importante. E o que é um projeto de design de interiores? Como que ele começa, assim? Quando que a pessoa tem que pensar o momento certo de te chamar? Assim, o projeto, como eu falo, todos os profissionais, tanto para arquitetura quanto para design de interiores, você tem que ter parcerias. Você não pode trabalhar sozinho, porque se eu for trabalhar com uma reforma, eu preciso também mexer, se eu preciso em pontos hidráulicos e elétricos, isso não responde a mim. Isso vai responder ao engenheiro, ele que vai fazer a especificação para essa casa. Se eu tenho
um projeto que vai mexer no luminotécnico, eu posso até projetar a quantidade de luz que eu vou precisar para esse espaço. Mas eu preciso de um engenheiro para fazer a distribuição dessa energia de quanto que eu vou precisar. Se eu vou precisar arrumar a caixa de disjuntor, se eu preciso de mais energia. Então, isso tudo, o profissional ele não pode estar sozinho, ele tem que estar em conjunto, mas o design de interiores ele pode entrar tanto na parte de reforma, vamos supor trocar piso, isso é muito fácil porque hoje a gente trabalha ou com a troca de piso total ou piso sobre piso, pintura, trocar uma textura de uma parede, fazer o designer do móvel planejado, então tudo isso pensando para o cliente é onde que o designer pode entrar e atuar. E Jéssica, assim, e como reformar sem gastar valores assim imagináveis através de um bom profissional, né? Lógico. E que ofereça cronograma, planilhas de gasto. A gente sabe que sempre vai um pouquinho a mais, né? Mas um pouquinho já está tudo bem. Mas Lógico. Como organizar tudo isso? Para não fugir, né? Isso é importante, a gente como profissional e cliente sempre estar alinhado. Então, ter essa clareza de quanto que o cliente tem disponível e quanto ele pode gastar com aquilo. Então, o profissional, ele vai trabalhar dentro desse teu orçamento. Eu acredito que um bom profissional é aquele que saiba te orientar nas melhores escolhas e nas melhores soluções para o teu espaço dentro daquilo que você é possível. Então, muitas vezes você tem um valor e as suas prioridades, eu gostaria de trocar o piso, fazer os móveis, mas com esse valor não é possível. Então, você consegue relocar o seu cliente falando, vamos fazer uma restauração, vamos fazer restauração desse móvel, vamos fazer restauração desse piso. Isso a gente dá uma cara nova para casa e a gente consegue também atender ali dentro do orçamento dele. E assim, sobre a escolha dos materiais, como que funciona? Como que o design de interiores ele vai ajudar? Nessas escolhas. Tanto na questão assim que eu falo de tecidos, né? Nós somos muito curiosos porque a gente sente, né? A gente gosta muito desse aspecto de sentir. E isso é o que a gente quer passar para o nosso cliente, essas sensações. Então, assim, eu saber escolher um piso que vai atender a necessidade, vamos supor, o piso brilhoso, né? Que é o polido. Ele é um piso frio, mas o meu cliente quer uma casa quente. Então, eu já tenho que partir por um outro piso, que é o acetinado ou laminado. Tipo de tecido. Tecidos naturais, eles são 100% mais confortáveis, né? Não tem nem comparação, é trazer um tecido já não sintético. Pode ser usado externo, né? Então tem tudo isso também tem toda da essa área. análise. Então o profissional ele tem que ter, sempre eu digo assim, esse olhar atento para entender tanto as necessidades do cliente quanto do ambiente. Você comentou no começo da matéria também sobre iluminação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da interferência, então, da iluminação nos ambientes e como o design de interior ele pode ajudar também, porque a gente sabe que banheiro a gente usa um tipo de luz, externo outro tipo de luz, espelho outra luz, e são várias coisas que dão um charme e que vai ajudar também o cliente ali. Ele não entende disso, né? Não entende. Eu sempre oriento o meu cliente a pegar essa questão de uma iluminação neutra para amarela para os ambientes da casa. Já ambientes comerciais, dependendo qual é o meu segmento, aí sim eu trabalho com uma luz branca. Porque o que acontece? A luz amarela, ela vai dar aquela claridade mais suave. Então, para uma sala de TV, para uma luz indireta, que eu não quero chamar tanta atenção, mas eu quero que tenha aquele brilho. Então, vamos supor, numa sala de TV, eu tenho iluminação atrás do painel. Então, eu deixo essa iluminação mais suave. Eu tenho um ponto de luz, para não ficar só o ponto de luz da TV, mas eu tenho essa luz auxiliar para deixar um ambiente mais confortável. As luzes neutras a gente traz para quartos, para camarim, porque ele realça a cor e deixa muito mais bonita. Aí as luzes brancas a gente traz mais para a área de estudo, hospitalar. Isso daí faz toda a diferença, então, para o ambiente. Como a gente percebeu aí nas fotos, uma iluminação dá todo um charme. Pode ver para escritório, para o quarto ali também, os tipos de luzes que você vai acabar usando no quarto. Então, tudo isso conta muito. E de uns anos para cá, né, Jéssica, surgiram muitas novidades dessa parte de iluminação. Sim, antigamente tinha as fitas de LED que era de um jeito, agora são as fitas coloridas, com timer, Alexa funcionando. Alexa é maravilhoso, gente. Que acende luz, apaga a luz, abaixa a luz. Então, tudo isso tem como controlar essa parte de iluminação, né? Para vocês deve ser maravilhoso quando o cliente fala, fica à vontade, usa a iluminação do jeito que você quiser. Sim, a gente faz cria uma diferença, ambientes, né, assim, maravilhosos e cenários diferentes, né? Porque se eu tenho vamos supor, um churrasco
entre família, então eu quero uma luz clara, eu consigo equilibrar a intensidade da minha lâmpada. Se eu tenho uma janta assim mais suave, mais tranquila, então eu também consigo colocar uma luz mais quente. Então isso é fantástico, a gente se realiza. E assim, Jéssica, como o design de interior ele pode ajudar para soluções para um ambiente confortável, um ambiente aconchegante, assim, onde que a pessoa sabe que tem, claro, vai ter entrevista com o cliente antes, tal, o que ele gosta, tal, mas como criar um ambiente assim mais confortável? Eu falo assim, eu acho engraçado porque eu tenho vários clientes, um diferente do outro. Então, assim, por mais que eu busque trazer também o conforto que eu tenho de percepção de conforto, o meu cliente tem outra percepção de conforto. Então, a gente tenta alinhar esses aspectos de conforto, trazendo um ambiente que fique realmente, assim, a essência do cliente. Porque cada projeto, o projeto não é meu, é do meu cliente. Então, eu tenho que trazer isso para dentro do espaço. Então, assim, é importante sempre ter essas questões. E assim, eu acho incrível poder trabalhar e poder realizar esses sonhos. É fenomenal você ver, entregar a obra e o cliente abrir o olho. E essa questão de você deixar o ambiente confortável, eu vou falar para vocês, não precisa de muito. Você precisa de um profissional que te oriente. Eu fiz esses tempos atrás uma cozinha, minha cliente falou assim, Jéssica, eu não quero gastar com uma cozinha. Eu fiz uma cozinha para ela completa por R$5.000. Ela gastou tudo isso para montar a cozinha dela com móveis e pedra. Então, assim, o sonho nosso, ele é possível. Basta a gente saber quem que a gente está contratando e ter uma orientação adequada. Olha que show, gente, interessante, né? E a gente que adora uma obra, a gente fica assim, fascinado com isso. Quando quer mudar iluminação, umas peças, o quadro que você já muda ali no interior já dá uma mudança muito legal da diferença. Nossa, Jéssica, muito obrigada pelas dicas hoje. E ela disse que vai ajudar a gente a mudar aqui, deixa eu dar mais vida aqui. Nós vamos mexer aqui. Vamos botar mais luzes, mais verde. Vamos. Gratidão. Lindo, vou deixar o Insta ali da Jéssica também, de repente você ficou em dúvida, quer ter mais informações, quer criar aí, manda sugestões, a gente traz a Jéssica de volta para a gente bater papo aqui e falar sobre design de interiores. Gratidão. Um prazer, gente. Obrigadão. Prazer o meu, viu? Obrigada, Mauro. Obrigada. Tá bom. Bom, gente, e agora então vamos aí para o intervalo rapidinho, né? Daqui a pouquinho voltamos aí para conferir algumas dicas sobre alimentação e envelhecimento. O intervalo é rapidinho, eu já volto.